Caiu? E acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Caiu? Então vai lá. Meu nome Eu tenho certeza, né? Ele saiu da chamada. Meu nome é Elaine, sou professora de língua portuguesa. Estou muito feliz por conversar sobre esse tema, para a gente ter mais conhecimento da causa, para que a gente possa, com mais propriedade, falar sobre tudo isso que está agora em voga no mundo. Boa Ótimo. palestra para todos. Gabriel, por favor. Vamos lá. Bom dia. Eu sou o professor Gabriel, professor de Geografia. É muito bom, né, ver aqui mais de 70 pessoas presentes nessa conversa. É uma conversa que vai agregar muito, enriquecer muito, tanto para vocês, alunos, quanto para nós, professores também. Que, às vezes, é um assunto, gente, que eu me deparo, assim, principalmente no ensino fundamental. Eu dou aula em escola particular também. No ensino fundamental, quando entra a parte de formação do povo brasileiro, é um assunto que, às vezes, gera muita discussão. E, às vezes, nós, como professores, saber lidar com essa discussão, saber lidar com a forma de poder apresentar para o próprio povo brasileiro que não conhece as suas matrizes, que não conhece a sua formação. Então, acho que é um assunto que agrega demais e vai enriquecer muito aqui a conversa com os alunos e com nós, professores, também, para poder lidar com esse tema aí no dia a dia, que é de extrema importância. Obrigado aí pela participação de todos, tá? Obrigado aí, viu, Thaís? Muito legal isso aí que você organizou, essa conversa. Célia, você quer falar, Célia? Você também faz parte aí do quadro de professores? Bom dia, pessoal. Eu sou tutora de um aluno do terceiro ano e eu participo de todas as aulas e eu acho esse assunto muito importante. Então, assim, eu estou muito feliz por participar, tá bom, pessoal? Então, todo mundo falou formação aí. Para quem não me conhece ainda, tem pessoal de fora, meu nome é Thaís, sou professora no Clodoveu de Filosofia, ministro aula de Filosofia, projeto de vida e eletivas. Minha primeira formação é Direito, minha primeira formação foi na minha cidade, Minas, que eu sou mineira, e a segunda formação minha é Filosofia e a terceira, Pedagogia, que eu concluí o ano passado. Na verdade, concluí esse ano. Então, eu acho importante a gente sempre estar falando sobre esses assuntos, justamente porque tem pessoas que falam isso a gente não pode discutir. Então, eu falo isso para os meus alunos, discutir a gente deve sempre, qualquer tema, a gente não pode brigar, semente um pouco, ter uma outra visão e ter, principalmente, que a gente está estudando agora, alteridade, né, que é o respeito da opinião das outras pessoas. Talvez falte informação, e essas informações precisas aí no dia a dia. Então, vou passar o vídeo. Alexandre, voltou, Alexandre, fala agora, por favor. Apareceu a minha fala ou não? Pode falar agora, todo mundo está te ouvindo. Então, para que alguém que não me conheça, eu sou o professor Alexandre, de arte, né? Agradeço aos professores envolvidos para que essa conversa acontecesse, e o que eu queria falar é que agradeço a Viviane, né? Tive a oportunidade de conviver com ela, de conhecer ela, né? No Nízia, fomos colegas de trabalhos, né? Lecionamos juntos no Dionísia Gerbe, né? Minha colega de trabalho. E, nossa, fiquei muito contente. Quando eu vi o nome, eu não reconheci, mas quando a vi aqui, falei, nossa, eu não acredito. Fiquei muito contente de você disponibilizar o seu tempo para nos fornecer essa palestra hoje, viu, Viviane? Muito obrigado por estar presente aqui hoje, né? Imagina, imagina. Então, vou passar o vídeo, pessoal, só para a gente ter uma base aí para a gente poder conversar, tá? Se alguém não estiver conseguindo visualizar ou não estiver ouvindo, por favor, dá o retorno para mim. Eu não vou conseguir ver no chat, mas aí alguém manda no WhatsApp, por favor.
Ô, Thaís, acho que você precisa tirar o fone para que a gente veja o seu áudio. É verdade, verdade. Obrigado, Tati. 5 expressões racistas que já passaram da hora de vocês pararem de usar, tá? A expressão mulata vem da palavra mula, que é o cruzamento do cavalo com a jumenta. Então já passou da hora de vocês pararem de usar. Mulher preta não é mulata, muito menos mula. Mulher preta é deusa, parceiro. Moreno vem de mouro, que é uma expressão racista inventada pelos europeus no século VIII. Então já para de usar já. Se você é negão e deixa alguém te chamar de moreno, meu amigo, volte 10 casas. Da cor do pecado. Essa expressão era usada pela Igreja Católica antigamente para dizer que ser preto era pecado e falavam que a escravidão nada mais era do que um castigo divino. E teve até novelinha da Globo com esse nome, né? Antigamente as telhas eram feitas nas coxas dos escravos. E obviamente cada uma saía de um formato porque eles tinham coxas de diâmetros diferentes. Então, teoricamente, saía mal feito. Daí a expressão, nas coxas, os criados mudos eram os escravos que tinham ficado lá da cama dos seus senhores sem fazer um pio calado a noite inteira, segurando um copinho de água, porque eles não podiam deixar o copo d'água no chão ou em cima de algum caixote, né? Então, parem de chamar esse móvelzinho de criado mudo. Chama de móvel da cabeceira da cama. Mas para de usar essa expressão. Então, essas são algumas expressões, né? E para a gente pensar. Agora, essa questão aqui, gente, é muito engraçada. E esse vídeo a Vivi falou que não conhecia. Já tem um tempo que eu tenho esse vídeo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu passo para meus alunos. Explicando essa questão aí do privilégio e também a questão aí que entra muito nessa discussão aí sobre cotas, esse tipo de coisas, tá? Pode começar? Tá todo mundo ouvindo? Tá, Tati? Tá tranquilo, pode pôr. The winner of this race will take this. $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Nothing you've done has put you in the league that you're in right now. That is a picture of right, ladies and gentlemen. When I say go, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Então é isso que eu queria passar. Vivi, tá com você agora. Deixa eu só começar aqui a apresentação.
que é um pouco diferente da plataforma que eu uso, então acho que eu tô apanhando. Deixa eu ver se eu acho. Ali no cantinho inferior direito vai estar apresentar. E aí, como é que, apresentar onde... agora. Aí A você tela coloca inteira? ali. Eu coloco isso ou eu coloco uma janela? Isso. Pode colocar a tela E aí, inteira. como é que eu seleciono Clique em os cima. slides? Aí você tem que ir Tá, eu clico em... Aí é só Tá. slide. Aí é só abrir aqui. Vocês já estão vendo, é isso? Beleza. Já sim. Vamos lá, então. Bom, então a gente vai conversar um pouco sobre racismo. Eu dividi para vocês em algumas etapas. E aí, sempre que quiserem me perguntar, tirar as dúvidas, comentar, fiquem à vontade. E aí é importante já começar dizendo, então, que racismo é uma questão para todos. E a gente vai ver, né, a importância de se discutir racismo com todos ao longo dessa apresentação. Vamos lá, então. Então, eu sempre gosto de, quando a gente vai apresentar conceitos, buscar esses conceitos no dicionário. Então, aqui eu trouxe para vocês duas definições que o dicionário traz para a gente sobre racismo, para a gente começar o nosso diálogo. A primeira delas, então, o dicionário diz para a gente que é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças ou entre as etnias. Então, alguma teoria e alguma crença que acabou estabelecendo hierarquia, né? Então, tem gente que está em cima e tem gente que está embaixo, que eu acho que dialoga muito com o segundo vídeo que a professora Thaís trouxe sobre privilégios. A gente vai conversar mais sobre isso para frente. O segundo, então, significado é doutrina o sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar as outras. Então, as duas, na verdade, elas conversam muitos significados, né? Aqui a gente está dizendo, então, que é uma doutrina, um sistema político, né? Então, ele rege uma sociedade, e ele diz, então, que tem uma raça que é considerada superior, e se tem alguma raça que é considerada superior, vão ter alguma outra raça, ou outras raças, que vão acabar, né, sendo consideradas inferiores. E aí, além desse significado do dicionário, eu quis também para a gente pensar junto sobre preconceito, né? Porque as pessoas sempre falam, né? Ah, mas o racismo é uma forma de preconceito, por que a gente tem que chamar de racismo, então? Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu trouxe o primeiro significado de preconceito, né? Então, o preconceito, ele pode acontecer por conta da sexualidade, ou seja, pela orientação sexual de alguém, não necessariamente a homoafetividade, pode ser a biafetividade, pode ser outras sexualidades. A questão do gênero, então, pode tanto pegar a questão, por exemplo, do machismo entre homens e mulheres, como também a questão, né, de transexuais. Então, a gente tem outras questões de gênero que também geram preconceitos. A gente deve lembrar que o país o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo e um dos que mais é violento contra a grande comunidade LGBTQIA+. A condição física, então, a gente tem preconceito para pessoas gordas, pessoas deficientes, então a gente tem uma série de condições físicas que também geram preconceitos. E tem aqui o preconceito que a gente vai estudar hoje, né, que a gente vai conversar juntos hoje, que é sobre a raça, sobre a cor da pele. Então, o racismo é um preconceito específico, ele se dá pela cor da sua pele, né, pela sua raça. Vamos mais um pouquinho. Quando o preconceito, então, é motivado pela essa cor de pele, como eu adiantei, de uma pessoa, a gente chama de racismo. Então, é uma especificidade aí desses tipos de preconceito que eu apresentei para vocês. Esse preconceito, né, o racismo, ele pode ser visto de diversas maneiras, através de agressões físicas ou verbais, danos morais, perseguições até prisões. A gente vai ver ao longo da aula, eu vou tentar exemplificar o máximo possível para vocês, o quanto que o racismo ele se dá no nosso cotidiano, às vezes de maneira muito invisível. E aí eu vou tentar apresentar para vocês, né, o quanto que, na verdade, o racismo é uma estrutura. E como a gente vive dentro dessa estrutura, a gente acaba reproduzindo diversos racismos no nosso cotidiano. Queria saber se tem alguma dúvida até aí, se tem algum comentário, ou se a gente pode prosseguir. Eu posso, Vivi, fazer uma contribuição? Sim, com certeza.
Eu estava explicando para os meninos, né, quando passei aquele outro vídeo, que o próprio conceito de raça, biologicamente falando, ele não existe. Todos os humanos fazem parte de uma espécie, né? Aqui olhando com a lente da biologia mesmo. Então, somos espécie Homo sapiens sapiens. E que o conceito de raça, ele foi criado depois, né, pela galera da sociologia, etnografia, em diferentes culturas, né, para poder destrinchar, ou melhor, estudar as diferenças entre culturas e povos e etnias, enfim. Mas raça como um conceito biológico, de fato, ele não existe para a espécie humana. E isso fica muito claro quando a gente fala quando a Thaís fala, né, que não deveria ser nem necessário a gente discutir isso, porque somos todos humanos, né? Somos todos da mesma espécie. E aí entra, né, nesse mundo da cultura. Mas é ótimo que a gente está trabalhando isso, pode seguir. Era só desse panorama. Não, foi uma excelente contribuição, porque como eu sou professora de ciências humanas, às vezes eu esqueço de fazer essa ponte mesmo. Então é importante dizer, eu lembro que quando eu estava lá na Unesp, teve uma aula de pós-graduação de um professor da Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro, e ele pesquisava, né, o conceito de raça dado pelas ciências humanas, então dado pela sociologia, pelo etnocentrismo e outras ciências, né, das humanidades. E aí ele dizia que o conceito de raça surgiu numa certa dada etapa da história, que vai atribuir, então, né, a gente tem um povo romano, né, aquele grande império romano, e aí as pessoas que não são romanas, que são estrangeiras, são consideradas bárbaras, né, os selvagens. E aí, para eles, surge, né, uma categoria, que é a categoria do diferente. Esse bimestre, eu acabei apresentando para os meus alunos hominídeos, né, e os hominídeos é basicamente isso, é a evolução, né, da nossa espécie ao longo aí de vários milhares de anos até a gente chegar ao Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens moderno. Então, é importante dizer que o conceito de raça, ele é construído para as humanidades, né, como a professora também, a Tati também apontou, na biologia a gente não tem esse conceito de raça. E aí, partindo desse viés social, a gente vai, então, colocar o Brasil nessa história, né? A gente poderia, quando a gente fala de raça, a gente está falando de diversos contextos diferentes. Então, a gente viu recentemente, né, o boom que se teve em relação à raça nos Estados Unidos, mas a gente pode considerar raça, né, em diversas outras localidades. Por exemplo, lá na Alemanha nazista, né, onde a gente teve, então, uma raça superior, que era, no caso, a raça ariana, os alemães, né, de sangue puro, em detrimento, né, de uma raça que era considerada inferior, né, uma grande etnia, que era os judeus. Então, a gente vai ter contextos diferentes. Aqui no Brasil, a gente fala de racismo atribuído à população negra por um processo de colonização que a gente teve, né? Então, a gente teve lá desde 1500, né? Os portugueses chegaram aqui no Brasil, já quem tinha aqui? Povos nativos, os indígenas. Só que os indígenas, eles tiveram um tratamento um pouco diferente, não melhor, diferente em relação aos negros que foram trazidos. Por quê? Porque, de acordo, né, com especialistas sobre colonização e que vão falar sobre colonização indígena, eu tenho uma amiga, minha melhor amiga de faculdade, ela tem um mestrado, né, uma pesquisa sobre a colonização, mas com impacto na população indígena, ela diz, então, que é diferente. Por que é diferente? Porque, segundo, né, o que os portugueses acreditavam, os indígenas tinham alma. Isso caracterizava eles como uma espécie humana mesmo, né? Então, eles davam uma característica humana, eles eram considerados humanos por causa dessa questão de eles poderem terem alma. Por isso que, durante todo esse processo de colonização, a gente teve catequização dos povos indígenas. Os africanos, eles tiveram outro tipo de tratamento. Então, foi tirado deles a categoria de alma, né? Eles não teriam alma. E isso, na prática, serviu para animalizar o corpo, né? E a própria população negra. Então, eles eram tratados como animais, em outras palavras, como mercadoria, como objeto. Isso respaldado por diversas teorias que a gente tem nesse período. Então, tem a teoria do fardo do homem branco, que é uma coisa que surge lá nos Estados Unidos e que vai dizer que o homem branco ele tem a obrigação de colonizar os povos inferiores
e de levar para eles a salvação. Então, tem essa teoria. Aqui no Brasil a gente vai ver que tem outras. Tem o Nina Rodrigues, que ele é um médico que vai falar que pela medicina, então vai envolver até biologia na história. Ele disse, então, que pela medicina ele consegue ver que os brancos do Brasil, eles teriam uma capacidade maior que os negros, respaldado pelo formato do crânio, por características faciais, seja lábios menores, né, o formato do rosto. Então, a gente vai ter diversas entranhas, né, para respaldar uma raça superior, que no caso é a raça que vai colonizar, no nosso caso os portugueses, e em detrimento, né, então, se tem uma raça superior, a gente vai ter uma raça inferior, que aqui vai ser os negros, a população negra. A gente fala que antes da diáspora, então a diáspora é um movimento que tira os africanos do continente de origem e traz os africanos para outro lugar, no nosso caso o Brasil. Lembrando que nem todo, né, quando a gente fala de África, a gente não está falando necessariamente, né, ela inteira, até porque a África é um grande continente. A gente está falando de uma região que a gente chama de África afetiva, que, em outras palavras, vai ser essa África que vai impactar, de alguma maneira, o Brasil. Em outras palavras ainda, vai ser uma África, então, que vai exportar, né, escravos para o Brasil, que vão ser essas localidades onde a gente vai retirar esses povos nativos, né, africanos, e vai trazer eles para serem escravizados no Brasil. Então, a gente vai ter, desde 1500 a 1888, um período todo onde esse povo de diversas tribos, de diversas regiões da África, vão ser trazidos para o nosso país e vão ser, na verdade, né, colocados numa condição de escrava. Além disso, é importante dizer que teve a Lei Áurea, né? A gente passou aí recentemente pelo 13 de maio. Então, o 13 de maio de 1888 foi o quê? A gente já sabe, né? Foi lá a Princesa Isabel, ela assinou um documento que, então, né, libertava os escravos, que, em outras palavras, teria que colocar fim à escravidão. Vocês devem ter visto ao longo de diversos anos na escola que essa data é bastante problemática, né? E por que ela é problemática? Primeiro que a gente não pode, né, dizer que a Princesa Isabel assinou um documento porque ela era boazinha e tudo mais. Teve vários outros elementos que levaram a Princesa Isabel a assinar esse documento. O primeiro deles, a gente já via com uma luta, né, desses africanos escravizados, desde o começo dessa história da escravidão, que eles iam tensionando com o próprio sistema que escravizavam eles. Então, eles formavam quilombos, a gente tem o famoso Quilombo dos Palmares, né, liderado pelo Zumbi, pela Dandara, a esposa dele. A gente vai ter, então, revoltas, a gente teve a revolta da Chibata, a gente teve várias outras revoltas aí que vão também tensionar, que vão pressionar aí o Estado brasileiro, né, para que a gente acabe com esse tipo de sistema. A gente tem uma pressão da Inglaterra nesse período, porque a Inglaterra está na Revolução Industrial, ela está produzindo muita coisa, e ela precisa de gente que consuma isso. O Brasil, se ele tem escravo, o escravo não tem dinheiro para comprar essas mercadorias. Então, pensando aí, né, num público maior para a gente ter de compradores dessas mercadorias inglesas, a Inglaterra também vai tensionar o Brasil, vai falar assim, ó, Brasil, não tá dando esse sistema aí não, a gente não tá conseguindo vender mercadoria para os escravos de vocês porque eles não são assalariados. Então, também tem essa pressão, e a gente tem outros tipos de ações que foram feitas que também vão desencadear do 13 de maio. Por exemplo, o fim do tráfico negreiro. Então, teve uma lei que falou assim, ó, a partir dessa data, a gente não pode mais trazer escravos para o Brasil. A gente tem que trabalhar com os escravos que já estão aqui. Teve também a lei do ventre livre, né, que vai falar para a gente aí que a partir daquela data, então, até 5 anos de idade, o neném continua sendo escravo, depois disso ele se emancipa, ele pode se libertar. Esse é o caso de um importante intelectual negro chamado Luiz Gama. O Luiz Gama já nasce ali na lei do ventre livre, né? Por isso que ele se forma em direito e vai aí respaldar toda a sua vida, né? Vai viver toda a sua vida lutando aí pela libertação do seu povo. E a gente tem a lei também que depois dos 60 anos, a lei do 60º, acho que chama, que vai falar então que escravos que chegassem aos 60 anos, depois disso eles se libertavam. E essas leis todas, elas têm algumas tramanhas, né? Primeiro, a fim do tráfico negreiro. Então, você coloca então a população, né, que está ali naquele Brasil escravizado, que ela não
pode mais ser transportada, mas tinha tráfico negreiro dentro do próprio país. Então, eu sou um escravo lá no Pernambuco, e aí eu vou ser vendido para um escravo lá do Sul. Isso também poderia ocorrer. Então, ela permite o tráfico, né, dentro do país, mas não fora dele. A lei do ventre livre, né? Como é que a gente coloca, então, uma criança, depois de uma certa idade, como livre, sendo que os pais dela são escravos, né? Então, na realidade, qual é a condição que essa criança vai ter? Ela vai conseguir realmente ser liberta, ela vai acabar vendo, né? Não diz porque os seus pais, aqueles que deveriam cuidar dela, acabam sendo escravos. E a última lei, né, que é essa que permite que escravos a partir de 60 anos fossem libertos, a gente tem, então, nesse período, né, de 1500 a 1888, um dado que diz pra gente que pela vida difícil que o escravo levava, pouquíssimos deles chegavam aos 60 anos de idade. Então, essas leis, na verdade, elas não traziam tantas contribuições assim, mas acabaram tensionando aí o Estado brasileiro para que em 13 de maio a princesa Isabel então assinasse esse documento. E qual que é a grande problemática que traz o 13 de maio? A gente atribui a libertação dos escravos a uma princesa que assinou um documento tensionada, né? Não foi por vontade, não foi por bondade humana, porque era contra aquele tipo de sistema escravista, e a gente esquece, então, de todo esse aparato que eu apresentei para vocês, dos movimentos de resistência de negros, né? Que, na verdade, acabaram contribuindo para essa libertação. E essa libertação, a gente sempre costuma dizer, dentro do movimento negro, que é uma falsa libertação. Por quê? A gente tem, então, vamos pensar nesse cenário. A gente tem, então, mais de 350 anos de história do Brasil, com um sistema de escravidão, certo? E aí, a partir de uma data, a gente fala assim, não, agora todos vocês estão livres, mas aí os escravos se perguntam, e para onde a gente vai? Né? Primeiro que a notícia demora para chegar em algumas localidades, naquela época não tinha WhatsApp, a gente não mandava uma mensagem falando, gente, agora acabou a escravidão, viu? Lá no Amazonas acabou a escravidão, lá em Porto Alegre acabou a escravidão, lá no Ceará acabou a escravidão, então essa notícia demora para chegar em algumas localidades. Quando ela chega, fica aquela questão, então, né? O senhor de escravos, ele liberta, e aí os escravos falam assim, e para onde a gente vai? Não, a gente não tem casa, a gente não tem trabalho, e aí o senhor de escravos acaba falando assim para eles, não, vocês continuam trabalhando aí, eu dou para vocês comida ainda, não preciso nem oferecer salário, e vocês continuam trabalhando aí. Aqueles que aceitam ficar, então, nas fazendas, né, que é uma maioria significativa, acabam vivendo o próprio sistema de escravidão ainda, né, mesmo tendo uma lei que fala para eles que eles são libertos, porque eles não tinham para onde ir, né. Esse Brasil que fez a abolição da escravidão não garantiu que essa população escravizada até então conseguisse entrar na sociedade, não garantiu emprego, não garantiu moradia, então eles não tinham muito o que fazer. A população negra que resolve sair desse sistema, né, de viver dentro dessa grande fazenda, ela acaba indo para as periferias dessas grandes localidades. E aí vai começar a surgir no Brasil o quê? As favelas, né? Então, quando a gente fala que as favelas do Brasil, elas são majoritariamente negras, a gente está falando de um processo histórico, ou seja, que lá em 1888, quando a gente teve uma assinatura de um documento que falava que era proibido, então, ter escravidão no Brasil, a gente está falando, então, que essa população vai, então, para regiões mais periféricas, ou seja, que estão à margem do centro, né, que estão em volta do centro, e acabam construindo ali seus barracos, né, uma forma mínima de tentar sobreviver. E aí começa, então, um processo de marginalização da população negra. Vamos pensar num rio. A gente tem um rio, e aí tem as margens do rio. Essas margens do rio, né, aqui na nossa história, vai ser, então, o centro da cidade, vamos pensar no centro da cidade que vocês moram, e aí tem os bairros mais afastados, né? Esses bairros mais afastados, eles podem ou não serem periferias. Claro que a gente no interior não tem muitas favelas, né? A gente não tem muito essa categoria de favelas. Mas se a gente for para uma grande capital, não precisa nem ir para São Paulo, mas ir para Campinas, que for recentemente, a gente vai ter essas favelas, essas comunidades, essas moradias mais precárias, né? Isso é a marginalização da população. Alguém quer falar comigo? Não? Então, eu vou apresentar o quadro que eu trouxe para vocês e logo depois eu vou abrir para se alguém tiver questões para a gente avançar.
Aqui eu trouxe, então, um quadro, que é um dos quadros, né, que o Debré, que é um cara, um francês, né, um pintor, não só pintor, ele é muitas coisas, mas um pintor francês que veio para o Brasil no dado momento, né, que o Brasil ainda era escravista, e ele começa a pintar a sociedade que ele está vendo ali, né, tanto, ele vem da França, então é um tipo diferente, né, de processo de racismo que a gente vai ter lá. Então, ele vem para o Brasil e aí ele começa a pintar algumas questões. Aqui eu trouxe um quadro para vocês que é muito famoso e aí a gente vai analisar ele juntos. Então, a gente tem aqui, né, um casal de pessoas brancas, né, que provavelmente são os senhores de escravos. A gente tem aqui uma mulher e um homem, estão se alimentando aqui, né, de uma farta refeição, e aí a gente tem alguns personagens negros nessa história. A gente tem primeiro uma escrava aqui que está provavelmente abanando ou limpando, né, esse cenário enquanto os seus senhores, né, comem. A gente tem um homem negro aqui que está olhando para essa ceia com uma cara meio emburrecida, com uma cara meio faminta, né, olhando para essa ceia. A gente tem uma terceira mulher adulta, né, que é provavelmente a escrava que cozinhou essa ceia inteira, né, essa refeição inteira, e que quase não aparece aqui. E a gente tem duas crianças. E essas crianças, para mim, são as mais enigmáticas desse quadro. As duas crianças estão sendo alimentadas, né, por essa mulher. E aí, o que eu queria apresentar para vocês, na verdade, é o porquê que essa mulher, né, essa senhora de escravos, alimenta as crianças. E aqui eu vou fazer um parênteses, né, que a gente tem diversas narrativas na nossa história, diversas histórias durante a nossa trajetória, que vão exemplificar o porquê que as crianças, né, às vezes comiam. Dessas histórias é de um famoso escritor brasileiro, talvez o maior escritor brasileiro de romance, né, o Machado de Assis, que é um escritor negro, e ele vai trazer em um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para quem não conhece, a história de um cara branco, Brás Cubas. Ele acaba vivendo naquela sociedade onde ele tem alguns escravos, e uma cena que é muito enigmática, quem quiser assistir o filme, é um filme brasileiro muito bom, por sinal. Ele tem um escravo na casa dele que tem quase a mesma idade que ele, e aí ele pede para o escravo ficar, né, como se fosse de cavalinho no chão, e ele se coloca então em cima desse escravo e começa a chamar o escravo de vai cavalo, vai cavalo. E aqui nesse quadro a gente tem então o Debré chama atenção para isso, né? O porquê que essa senhora está alimentando então essas duas crianças. A gente vai ver que a criança, até certo período, ela pode ter sido tratada como se fosse um pet para os senhores de escravos. Então, como se fosse um animalzinho fofinho, a criança pretinha ali, que deveria, né, pegar as migalhas, as sobras dessa refeição. E aí depois, a partir do momento que essa criança vai crescendo, ela vai, então, ou ela vai para as plantações, né, servir aos engenhos, ou ela vai para a senzala e tudo mais. Então, aqui, as criancinhas é como se fosse o cachorrinho, né, desses senhores de escravos. Eu gostaria de perguntar se tem questões, se alguém queria observar outras questões em relação a esse quadro, ao racismo no Brasil, senão a gente avança. Eu quero falar que quando você falou aí sobre eles serem algumas colocações de pet aí, me assustou muito, porque eu nunca imaginei isso. Nunca, eu olhando aqui, achei que eles iam ser tratados para que posteriormente pudesse brincar com seus filhos, pensando também que às vezes essas crianças pudessem ser filhas também, né, desses senhores, né? Muitas delas eram, né, na verdade. Então, nossa, quando você falou isso, não sei se todo mundo teve a mesma reação, mas é chocante, assim, pensar desse lado. Isso é muito... A gente não está acostumado, né, a tratar as crianças dessa maneira, mas isso é muito recorrente. Quando a gente pega, por exemplo, assim, as escravas, né, que eram mães,
então que tinham leite, né? E elas tinham que alimentar as crianças brancas e não podiam alimentar os próprios filhos, né? As chamadas amas de leite. A gente vai ver também, né, uma diferença entre essas crianças. Então, a criança negra, ela não podia ter o direito da própria mãe dar o seio para ela, né? Dar alimentação para ela, porque ela tinha que alimentar. A senhora nunca alimentava os seus filhos. Nunca alimentava. Tinha uma questão até de que a gente sabe, né? Se o peito que alimenta é um peito que fica flácido e tudo mais. Tem uma questão de ser dolorido, né? Então, as mães aí podem me dizer até melhor, não tinha esse apego, né? A alimentar o meu próprio filho. Quem fazia isso era as escravas amas de leite. E aí tinha essa diferença. As escravas não podiam, né, alimentar os próprios filhos, porque elas tinham que alimentar os filhos dos senhores de escravos. Então, a gente vai ter, quando eu falei de animalização, ou seja, de tratar os corpos negros como animais, a gente está falando que a cozinheira vai ter um tipo de animalização, que a mulata vai ter outro tipo, que são as escravas sexuais, né, e que os filhos vão ter outros tipos, e o próprio senhor, muitas vezes, ele não reconhecia, né, o filho dele mestiço, né, que seria o filho, então, vítima, né, de um estupro desse senhor com uma escrava sexual, geralmente essa mulata, ele também não reconhece, né, como filho, é sempre os bastardos da história, né, sempre os mestiços. Então, acaba chocando mesmo, né, a maneira, né, como a gente coloca as crianças. Isso pode ser visto em outros quadros, vocês podem procurar outras obras do Debré, que vocês vão ver, né, o quanto que a gente vai falar dessa animalização dos corpos. Aqui eu trouxe, então, né, um slide mais carregado, mas que é muito importante para a gente ter dados estatísticos, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando, então, de uma coisa que pode ou não ser vista, né, dependendo de onde você está na sociedade, mas existem dados que vão falar para a gente o quanto que o racismo é real e existe nesse país. Então, eu trouxe para vocês, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, e aí o PNAD, então, fez um juntado aqui de dados para a gente saber melhor sobre o racismo na prática, né, e expressado através de números. A gente tem, então, o primeiro dado que diz para a gente, enquanto brancos no Brasil ganham, em média, R$ 2.814 mensais, pardos ganham R$ 1.606 e negros ganham R$ 1.570, isso segundo o PNAD de 2017. Aí, o outro dado de 2018, que a taxa de desemprego entre negros e pardos é de 14,6% e 13,8%, respectivamente. E era maior que a taxa de desemprego geral, que era 11,9%. Então, que negros e pardos, além de ganharem menos que brancos, eles também, né, estão menos no mercado de trabalho, eles estão mais desempregados. O outro dado de 2015 aponta que negros e pardos representam 54% da população brasileira. Então, negros e pardos são a maioria. Isso a gente pode pensar até no processo histórico, né? A gente tem, então, portugueses que vieram para o Brasil, só que eles acabaram, né, importando tanto negro, né, tanto africano durante esses quase 350 anos de história de escravidão, que a população negra acabou sendo maior que a população, né, indígena, que era nativa, e a população branca, que era colonizadora. No entanto, eles representam 75% do grupo de 10% da população mais pobre. Então, a gente tem 10% da população pobre no Brasil, né? E desses 10%, 75% deles são negros e pardos. 17,8% do grupo de 1% da população mais rica. Então, quando a gente pega a população de pobre, os negros e pardos são a maioria entre a população mais pobre. Quando a gente pega a população mais rica, eles são a minoria. Isso também é um dado para a gente pensar. Pretos e pardos e a taxa de analfabetismo gira em torno de 9,9%, quase 10%, enquanto o analfabetismo entre brancos gira em torno de 4,2%. Ou seja, a população negra e parda, ela tem quase o dobro de taxa de analfabetismo, né, em relação aos brancos. E o último dado, que é 22,9% dos brancos com mais de 25 anos tem diploma superior. Entre os pretos e pardos, esse dado está
em 9,3%. Então, se a gente pega pessoas com 25 anos, né, mais de 25 anos, e elas são brancas, a gente vai ter mais pessoas com ensino superior do que negros e pardos. Isso é importante para a gente ver algumas coisas da nossa sociedade, né, que acaba refletindo o quanto que esse processo de 1500 até 1878 de escravidão e depois disso de marginalização da população, ou seja, né, essa população indo para as periferias da nossa sociedade, o quanto que isso ainda reflete nos nossos dias, pensando que o PNAD, né, é de 2015, 2018 e 2017, são dados bastante recentes. Dúvidas sobre isso? Vivi, eu tenho uma dúvida, na verdade é uma pergunta, né, que surgiu até na sala dos professores uma vez aí, e a gente ainda está nessa mudança. Eu até pesquisei sobre para ver se estava falando alguma coisa. Eu vi que aqui no quadro que você colocou tem a palavra negro, né? Uhum. Então eu queria saber qual é a terminologia correta para a gente usar, porque agora tem tem uma corrente, né, que para não utilizar negro e sim preto. E aí, o que você acha? Qual que é a real? Para a gente poder entender como que fica aí nesse contexto, né? Para a gente saber como usar, na verdade, né? Uhum. Isso é importante, Thaís, porque dentro do movimento negro, a gente luta muito, né, pela denominação preta, porque o negro, ele tem um conceito, né, de bastante inferioridade. Então, a própria palavra vai dizer pra gente, né, que ela carrega consigo uma história de muita inferioridade em relação à raça branca, né? Raça branca. Se a gente pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, que negro é atribuído, né? O nigger é atribuído, então, àquela população, né, que ela é como se fosse uma população vista como um sangue ruim. A gente tem, então, essa confusão de termos, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que a luta do movimento negro, ela é muito importante, porque se reconhecer enquanto preto, né, e deixar de lado a questão, né, de falar que é negro, traz pra gente, né, um laço de convivência maior, né? Então, a gente está respaldando a nossa raça em relação à nossa cor, a cor preta. Mas a gente não tem um Estado brasileiro reconhecendo, né, colocando preto ao invés do negro nas estatísticas, na televisão. Então, é muito difícil, por exemplo, a gente reconhecer, por exemplo, um jornalista que está falando aí sobre uma questão que envolve uma pessoa preta, e ele geralmente se refere a ela como negro. Então, a gente tem um Estado brasileiro que ainda não reconhece, né, essa mudança de termo. De novo, o termo negro, né, ele não é um termo aceito pelo movimento negro em alguns movimentos. Que a gente fala de movimento, a gente não está falando de unidade, a gente está falando de vários movimentos negros, né, que a gente vai chamar aqui de um grande movimento só, mas que ele tem várias especificidades, tem várias camadas dentro desse movimento negro. Então, a gente renega o termo negro em relação, né, a essa questão linguística de ser atribuído a essa inferioridade em relação à raça branca, mas a gente tem esse Estado brasileiro que diz pra gente que deve-se usar negro ainda. Então, o que eu gostaria de falar para vocês, que chamar uma pessoa de preta não é uma ofensa, né, por si só. O problema é quando esse preto vem carregado de outras questões. Então, tal pessoa é bonita mesmo sendo preta. Ou, olha só, a gente tem uma juíza preta, né? Não é comum a gente ter juízas pretas. Então, quando esse preto vem carregado de um porém, ele pode exprimir aí um racismo nosso. Mas, o que eu queria falar para vocês é que vocês não precisam se sentir ofendendo alguém, né, alguém preto por chamar a pessoa de preta, né? A ideia mesmo é que a gente assuma, né, essa questão de que existem pretos no Brasil, então que eles sejam chamados de pretos, né? Agora, a tonalidade que você vai usar, né, o como você vai colocar esse preto na frase, que é o grande nosso desafio. Então, quando a gente pensa no movimento negro, a gente não fala em negros, a gente fala em pretos. Mas a gente tem esse Estado brasileiro que ainda vai... quando a gente tem lá... no IBGE isso mudou já. No IBGE, quando você vai declarar sua cor, tem lá preto, pardo, amarelo, indígena. Então, no IBGE a gente já consegue colocar preto. Mas tem algumas estruturas ainda onde o negro aparece, não o preto. Então, é mais ou menos por isso.
Eu vou avançar, que eu falo muito, né? A gente tem um horário meio curto, e aí eu abro de novo para questões. Racismo estrutural, então. Essa eu acho que é a grande chave, né, para a gente entender racismo e para a gente pensar junto sobre esse tema. Então, o que é racismo estrutural? A gente viu que é racismo, e estrutural remete a palavra à estrutura. Então, estrutura é aquilo que dá, né, a alicerce, que dá base a outras coisas, né? Por exemplo, a estrutura de uma casa, o alicerce de uma casa. Então, a gente tem estruturas sociais também, que são essas bases que a sociedade vai ser construída em volta delas. O racismo é uma dessas bases, a gente vai ver o porquê delas. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O racismo estrutural é aquele que está sutilmente, ou seja, né, não de maneira óbvia, inserido em nosso cotidiano. Ele está tão preso às nossas estruturas sociais que passa despercebido pela maioria das pessoas. Então, isso é muito interessante, porque apesar de ser uma estrutura, como a gente foi criado dentro dessa estrutura, seja pela educação, pela saúde, né, pela própria cultura, ou enfim, os pilares da nossa sociedade, a gente acaba não percebendo, né, que a gente está vivendo numa sociedade que tem esse racismo estrutural. Eu trouxe duas coisas para a gente perceber isso, e a segunda dela vai de novo falar sobre a nossa linguagem. A primeira é padrão de beleza. Então, se eu fosse perguntar para vocês, assim, ó, pensem em um anjo, e aí eu pudesse ouvir a resposta de vocês, de quanto de vocês pensaram em uma figura de um anjo negro, e não uma figura de um anjo branco, de cabelos loirinhos e de olhos claros, né? Eu imagino que quando a gente pensa em um anjo, e a primeira imagem que vem na nossa cabeça não é a imagem de uma pessoa negra. Vamos pensar, então, em um empresário de sucesso. Vamos pensar, então, em uma princesa. Vamos pensar, então, em um médico. Todas essas imagens que vêm na nossa cabeça, geralmente não vêm pessoas negras, né, de maneira automática. Agora, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar em uma empregada doméstica. Ou vamos pensar em um jogador de futebol. Ou vamos pensar em um lixeiro, né, em uma pessoa que trabalha no recolhimento de lixo. Vamos pensar em uma pessoa, né, que está em situação de morar na rua. Então, a gente consegue atribuir imagens de pessoas negras a algumas coisas e imagens de pessoas brancas a outras coisas. Esse padrão de beleza que a gente está dizendo que quando a gente pensa, né, nos milhares de concursos de beleza que a gente tem nessa sociedade, e a gente tem, geralmente, quem ganha esse concurso são pessoas brancas, a gente está dizendo que o padrão de beleza da sociedade, e não só nossa, né, a gente pode pensar em outras localidades também, outros países também, são de pessoas brancas, magras, isso é muito importante, porque se você for uma pessoa branca gorda, você não se encaixa no padrão de beleza. Magra, hoje em dia, eu diria que é uma pessoa magra com curvas, então o músculo tem que aparecer de alguma maneira, o cabelo liso, olhos claros, né? Então, a gente tem esse padrão de beleza. Isso quer dizer que todo mundo que está... quando mais você se afasta desse padrão de beleza, mais você vai sofrer, né, algumas consequências. Por exemplo, eu sou uma menina negra, uma mulher negra de pele clara. Isso me faz, na prática, né, ser mais aceita socialmente do que a minha mãe e minha avó, que são mulheres negras de pele escuras, que a gente chama de retinta. Esse é o conceito que se dá a pessoas pretas de pele escura, né? São pessoas retintas, enquanto pessoas pretas de pele clara são negras, né, pretas de pele clara. Então, a gente tem também, né, quando a gente coloca uma pessoa negra, por exemplo, vamos pegar uma pessoa famosa, que todo mundo fala que é maravilhosa, e que tem uma pele escura, que é a Isa. A Isa é uma cantora negra retinta, né, preta retinta, e ela é super vista como uma mulher muito belíssima. Mas se a Isa fosse gorda, será que ela seria vista como uma mulher belíssima? Se a Isa assumisse, né, se a Isa usasse mais o cabelo black dela, não as tranças, ou as lasers, as perucas que ela usa às vezes, será que ela seria mais aceita? Se a Isa não fosse uma mulher, né, com tantas curvas, né, com a barriga chapada, com as coxas saradas, né, será que ela seria uma mulher vista como uma mulher tão bonita assim? E a Isa é um desses casos, né? Então, a gente tem, enquanto que a gente tem a Isa, a gente tem, por exemplo, uma cantora norte-americana que eu vou apresentar para vocês no finalzinho, que é a Lizzo, que é uma cantora que está tomando também um panorama muito grande, assim, ela está conhecida em diversos cantos do mundo,
só que ela é uma cantora negra e gorda. E a gente vai ver que as pessoas não tratam ela como bela, comparada, por exemplo, a Isa, que é uma mulher magra, sarada, né, e toda trabalhada ali nos músculos. Então, a gente tem esse padrão de beleza que reflete o racismo. O outro é a linguística. Então, está relacionado à nossa linguagem, como a gente se comunica. E aí tem um termo chamado eufemismo, que é utilizado para suavizar adjetivos pejorativos ou agressivos, a fim de torná-los mais socialmente aceitos. Então, quando a gente vê um preto e a gente chama ele de, ele é moreninho, ou ele é mulato, a gente está dizendo que é ruim chamar a pessoa de preta. Então, o moreno e o mulato suaviza a condição, né, de ser uma pessoa preta. Então, a gente acaba tendo esse racismo no nosso cotidiano toda vez que a gente chama, né, um preto de moreno, ou uma preta de mulata. Ou quando a gente fala que o cabelo daquela pessoa é duro, né? O cabelo duro. E tem cabelo, se tem um cabelo que é duro, existe cabelo, então, que não são duros também. Então, essas coisas não são fáceis de perceber, né? Principalmente quando você não está dentro dessa estrutura de que sofre isso, quando você não faz parte dos pretos que sofrem isso, né? Quando você está de fora. Por quê? Porque às vezes a gente não reconhece as nossas atitudes racistas, as nossas falas, os nossos micro-racismos, né? O nosso cotidiano, que a gente acaba reproduzindo isso. No jornal isso é muito famoso, então quando a gente vê, por exemplo, né? Negro rouba a padaria. Mas a gente nunca vê branco rouba a padaria, né? Então, as pessoas destacam a questão da raça, né? Em relação como a principal questão que parece que leva a pessoa a roubar, a gente está falando, então, que a gente tem uma mídia que acaba sendo racista, que a gente tem instituições como a polícia, né? Que matou o George Floyd, que matou Oi, pode falar. Desculpa, é que você não tem acesso aqui ao bate-papo, e aí tem uma pergunta super interessante de um aluno nosso assim, ó. Eu tenho uma dúvida. A beleza não seria algo relativo? Por exemplo, um homem acha uma mulher negra bonita e outro já não acha. Ele tá falando isso, né? Tem gente que acha pessoas negras mais bonitas que outras. Uhum. Então, se você pudesse falar sobre isso para ele, acho que é importante pegar o gancho, né? Agora que ele tá com dúvida e tal. Massa. Uma boa pergunta. Por que a gente não atribui beleza, né, a uma questão meramente de, individual, né? Então, eu acho ou eu não acho. Porque quando a gente fala de beleza, a gente está falando que a nossa sociedade elegeu características belas para as pessoas. Então, por que a gente não tem, por exemplo, quase não tem rainhas de bateria que são pessoas gordas? Né? Por que a gente não tem mulheres gordas como rainhas de bateria? Porque, de certa maneira, a gente construiu durante a nossa trajetória que rainhas de bateria têm que ser mulheres saradas, né? Ou magras, né? Mas nunca mulheres gordas. Então, a gente vive um padrão dessa beleza. É claro que você pode achar pessoas negras bonitas ou não, mas a sociedade acaba elegendo padrões de belezas. Então, a gente tem o padrão de beleza brasileiro, basicamente né? Quando a gente pensa em pessoas brancas, a gente está pensando, então, em pessoas magras, de cabelo liso, loiras e tudo mais. Quando a gente pensa em padrões de beleza para pessoas negras, isso é diferente. Por quê? Porque a gente tem algumas belezas negras que são reconhecidas, mas olha só como elas são reconhecidas. Então, a gente tem, por exemplo, as rainhas de carnaval, que geralmente são mulheres negras. E elas são mulheres negras o quê? Elas geralmente têm um tom de pele, que aí eu vou remeter ao primeiro vídeo que a Thaís apresentou, que são mulheres da cor do pecado, que tem aquele, né, aquele tom de pele que não é claro, mas também não é tão escuro, que é o famigerado tom de pele mulata. Essas mulheres, elas são geralmente colocadas, então, como um papel de gostosonas, né? Vamos falar aqui em termos mais cotidianos, elas são gostosonas, e elas são geralmente vistas como mulheres, né? Muito atribuídas à questão do sexo. Então, a gente tem, né, essas rainhas de bateria são mulheres, né, gostosonas, que são sexualizadas pelos seus próprios corpos. Se a gente pega, por exemplo, mulheres negras envelhecidas,
a gente vai ter, então, a atribuição a elas, por exemplo, a tia Anastácia do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que são mulheres geralmente solitárias, que geralmente não têm famílias, ou que se têm famílias, elas são a única que sustenta as famílias. Então, a gente vai ver, se a gente pegar os concursos de Miss, né? Quando a gente teve, acho que uns 2 anos atrás, a gente teve uma Miss negra que ganhou o Miss Universo, né? E foi, se não me engano, a primeira negra a ganhar o concurso de Miss Universal, né? Por isso que ela virou notícia e tudo mais. Mas mesmo assim, era uma mulher negra africana que tinha o nariz bastante fino, ela tinha, né, um tom de pele, era retinto, mas não era um dos mais escuros, ela era magra, né? Tinha a barriga chapada, não tinha estria e tudo mais. Então, pode ser uma questão subjetiva no nosso cotidiano. A gente pode achar pessoas negras bonitas, mas quais são as pessoas negras que a gente acaba achando bonitas, né? É uma negra que acaba estando no padrão, né, de magra ou musculosa, né, de ter curvas, ou a gente acaba elegendo pessoas negras bonitas com pessoas fora do padrão, né? Esse padrão de beleza, ele não tá incluindo só brancos, ele inclui toda a sociedade. E aí, quando os negros já estão fora do padrão, porque eles são pessoas de pele escura, então, para entrar, né, para serem mais aceitos, tem que ter um corpo muito específico, né? Como o corpo da Isa, por exemplo. A Maju Coutinho é um exemplo disso também. Quando a Maju Coutinho assumiu o jornal Hoje, né, ela foi acusada, né, por muitas pessoas de não estar preparada, porque ela estava errando algumas falas dela. Mas a gente vê o William Bonner no Jornal Nacional quase todo dia pedindo desculpa porque ele apresentou alguma coisa errada. E a gente não fala que o William Bonner não é uma pessoa preparada, né? E por que a gente atribui isso a Maju Coutinho, né? Que ela tinha experiência na TV, ela estava há anos na TV, e quando ela sumiu e ela acabou, né, errando algumas falas, as pessoas falavam que ela não estava preparada para o cargo. Então, a gente está falando de padrão quando a gente fala de estrutura mesmo. A estrutura da sociedade não reconhece pessoas gordas, não reconhece pessoas com cabelos diferentes, seja o black, seja o dread, ou mulheres com cabelo raspado, por exemplo. Não reconhece a beleza de velhos, né? A gente só reconhece a beleza da juventude. Tudo isso é padrão, beleza? Vivi, acho que sim. E aí, eu vou deixar você seguir, mas só para você ter em mente que depois tem uma outra pergunta sobre apropriação cultural, que eles perguntaram sobre as tranças e como você pode explicar isso, sobre as mulheres brancas usando tranças e o que é de fato uma apropriação cultural, tá bom? Massa, eu vou apresentar o quadro e volto nessa questão. A redenção, a gente pode extrapolar um pouco o tempo, porque já deu os 15, né? Eu acabei... Vivi, pode ficar à vontade aí, tá? A gente tem até 12h30. Beleza, então eu tô quase acabando. A Redenção de Cã é um famoso quadro do Modesto Brocos e Gomes, e eu queria apresentar algumas questões para vocês, né? Algumas análises. A gente vai ter aqui, então, 4 personagens, né? A gente tem uma mulher negra retinta, a gente vê que ela é retinta por causa da pele escura. A gente tem outra mulher, né, negra, só que de tom mais claro já. A gente tem uma criança e a gente tem um homem nessa história toda. Então, o que a gente sabe sobre esse quadro? Que essa mulher, né, preta de pele clara, ela é filha dessa mulher preta retinta. E, por ela ter esse tom de pele mais claro, isso quer dizer que provavelmente o pai dela é um cara branco, né? Por isso que ela saiu aqui mais clara. Essa mulher, então, ela acaba, né, tendo um relacionamento com esse carinha aqui que tá sentado, que é também um homem branco, e o filho dela nasce branco, né? A criança nasce com um tom de pele muito claro, nasce branquinha. E aí, a filha, então, aponta para a mãe, né, a avó da criança, e a avó aparece, então, olhando para os céus, né, como se estivesse agradecendo o neto não ter a pele escura. Então, ela agradece, né, a Deus por o neto dela ter nascido de pele clara. Por que que isso acontece, né? Porque a gente vai ver, então, que quanto mais escuro a sua pele é, mais problemas você vai enfrentar com a sociedade. E aí, quanto mais claro a sua pele é, isso tira os albinos da história, né? Porque albino é outra condição, tem negros que são albinos, tem indígenas que são albinos, tem brancos albinos, aí é outro tipo de condição.
né, pensando só em tons, tonalidades de pele, a gente vai ter, então, quanto mais escura a pele é, mais problemas a pessoa vai ter de aceitação e tudo mais, e quanto mais clara essa pele é, mais facilmente ela vai ser aceita na sociedade. Nunca vai ser um problema, né, geralmente, nunca é um problema você ser branco de maneira geral. Então, esse quadro é muito importante para a gente pensar numa coisa que a gente chama de embranquecimento da população. Então, durante o século XIX, né, ou seja, 1800 e bolinhas, a gente vai ter no Brasil diversas teorias de intelectuais, eu apresentei para vocês o Nina Rodrigues, vão ter outros intelectuais que vão dizer que o Brasil só iria se tornar um país civilizado e desenvolvido quando a gente conseguir clarear o tom de pele da população. Então, eles acreditavam que quanto mais branca a população fosse, mais desenvolvida essa população, esse país seria, né? Então, a ideia é que o Brasil tivesse que desaparecer, né, com os tons de peles escuros. Outra questão importante para a gente pensar, né, nesse embranquecimento é quando a gente percebe que aqui no Brasil a gente costuma falar, né, que a gente não é um país racista porque branco casa com preto, e tudo bem que isso acontece. Mas a gente tem que lembrar que toda vez, né, quando a gente pensa lá no Brasil escravista e a gente pensa, né, que as mulheres negras, elas tinham filhos mais claros porque elas eram estrupadas por pessoas brancas, a gente tem então que não foi o amor que juntou essas duas raças, né, foi a violência, foi o sistema escravista. Claro que nos dias atuais o amor pode juntar as raças, né, mas que a base, né, que a origem desse cruzamento de raças não foi o amor, e sim a violência. Isso é importante dizer para a gente pensar, né, que existem alguns historiadores, um deles é o Gilberto Freire, que falava, né, que a relação entre uma pessoa branca e uma pessoa negra naquele tempo era algo dado como romântico, mas não tem nada de romântico você ser uma escrava sexual, né, de um senhor de escravos. Então é importante dizer que a origem da nossa... Por que a gente tem no Brasil, né, negros de diversos tons de pele? Negros retintos, negros de pele mais clara como eu, negros de cabelo liso, que a gente tem um cruzamento, né? O nosso sangue tem várias outras etnias dentro dele. E é importante dizer que a origem desses cruzamentos, né, quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa em negros, indígenas e brancos, foi um cruzamento forçado, né, de um processo violento. E aí, eu vou puxar o gancho para a apropriação cultural, então, que é quando a gente vê um negro de dreads ou de trança, e a gente vê uma pessoa branca de dreads ou de trança, a gente tem um tratamento diferente para isso. Por que a gente tem um tratamento diferente para isso? Porque o cabelo negro, né, primeiro que a origem das tranças, vou falar primeiro da origem das tranças, porque o dreads tem uma relação aí com populações, né, rastafares, jamaicanas, não só, mas basicamente jamaicanas. Quando a gente pega as tranças, que são as famosas box braids ou as tranças nagô, que são aquelas, né, raiz, né, que estão aqui coladas, né, com a nossa cabeça, a gente tem então a origem delas. Qual que é a origem das tranças, né? Primeiro que no Brasil os escravos eles trançavam a cabeça dos companheiros, né, das pessoas que estavam à sua volta, os negros à sua volta, por uma questão, primeiro, de que o cabelo black, né, ele precisava ser trançado, porque a gente não tinha bons modos de higiene para a população escrava, então esse cabelo, para evitar piolho, para evitar a própria sujeira, para não atrapalhar, por exemplo, né, na hora de ficar abaixando, colhendo alguma coisa, no próprio trabalho, esse cabelo era trançado. Eram colocados, então, turbantes, muitos deles para abafar o cheiro ruim que esse cabelo tinha, porque o senhor não dava para eles shampoo, né, e sabão. E esses escravos, eles não tinham a liberdade de tomar banho toda hora que eles queriam, né, então a higiene não ficava só porque, por que eles não lavavam a cabeça? Porque às vezes não era possível que eles lavassem a cabeça e os próprios corpos. E a gente tem um outro tipo de questão. Então, além de ter essa questão, né, da higiene, que eles não poderiam ter por ser escravos, tinha uma questão de que as tranças que a gente vê, né, essas nagôs, que são essas tranças raiz, a gente fala de nagô é uma tribo africana,
é uma etnia africana, a gente vê, então, que as tranças foram importantes, porque a partir do formato que essas tranças tinham, elas construíam mapas de fugas para quilombos. Então, uma maneira, né, deles ajudarem os escravos a fugirem daquele sistema, né, a irem para os quilombos, era fazendo um mapa dessa trajetória dos quilombos através das tranças na cabeça dessas escravas. Então, essas tranças, elas têm esse significado. É claro que hoje em dia, a gente não trança a cabeça de uma preta, né, pensando num mapa de quilombo. Mas a gente vê ainda, então, que quando as tranças, elas voltam agora para a sociedade, né, e quando a gente tem mulheres brancas trançando a cabeça, que isso é visto como uma coisa bonita, que isso é visto como uma coisa descolada, como uma coisa moderna. Só que se você encontra, né, uma negra de pele retinta com trança na cabeça, você vai, às vezes, atribuir a isso primeiro, né, a falta de... mas como que ela lava essa cabeça, né, com todo esse material sintético na cabeça? E por que fazer isso, né? Porque não é tão bonito deixar as tranças na cabeça, mas o cabelo natural da negra também não é, que é o cabelo black, né? Então, a gente vai ver que a sociedade aceita melhor as tranças de pessoas brancas do que tranças de pessoas negras. Quando a gente, então, coloca, né, uma coisa tão importante como a trança e o turbante, né, e a gente tira o significado dela, a gente só coloca ela como uma questão de beleza, a gente está, então, se apropriando de uma cultura que não é nossa. Então, no caso de uma pessoa branca que coloca uma trança sem conhecer aquilo e meramente pela beleza, ela está se apropriando de uma cultura que tem essa trajetória de, primeiro, tem a questão da higiene, e segundo, pela questão de uma resistência quilombola. Isso também acontece com o turbante, né? O turbante tem um significado importante para a população negra. Então, quando uma pessoa não negra usa o turbante, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo, né? Não adianta colocar um turbante e ter falas racistas, né? Porque você está se apropriando de elementos da cultura negra. E aí você tem que assumir, né, essa questão. Isso é apropriação cultural. A apropriação cultural não acontece só com a população negra. A gente tem muita apropriação cultural com a população indígena também brasileira, né? Então a gente vê, às vezes, alguns artesanatos sendo vendidos com milhares de... tendo preços exorbitantes, preços caros, que são feitos por tribos indígenas brasileiras, né? Que vai uma pessoa lá, pega esse material, né? Fala que é chique porque tem um capim de ouro lá, e aí vende caríssimo, só que não dá nenhum tipo de retorno para essa população indígena, e em nenhum momento fala que aquilo foi feito pela população indígena, né? Isso acontece, por exemplo, em relação ao funk, né? Por que o funk é tão jogado aí como uma música ruim? Porque ele tem uma origem na população negra, né? Essa população periférica. O jazz teve isso em certo momento nos Estados Unidos. Então, a gente teve o jazz surgindo no mesmo momento que o rock. O rock é um ritmo muito protagonizado por pessoas brancas. Quando o jazz vem, e o jazz surge em comunidades, em bairros negros norte-americanos, né, com instrumentos super diferentes, muito instrumentos usados, né, também em etnias, em países africanos, a gente vai ver que teve um embate, porque era o rockstar que estava no momento. E aí, o que os rockstars fazem? Eles contratam músicos do jazz para tocar nas suas bandas, mas não reconhecem que o jazz é uma música tão boa quanto o rock. Então, isso é apropriação cultural. É quando você utiliza algo que não faz parte originalmente da sua raça e não reconhece, né, a importância que aquele elemento pode ter para a população de origem desse elemento, seja ele elementos estéticos, seja ele a música, seja ele a gastronomia, como é o caso, por exemplo, da feijoada e tudo mais, né? A gente tem que saber que feijoada é uma comida brasileira, não é? Mas a gente tem que saber que a origem dela foi de escravos que não tinham que comer, e aí os restos que os senhores não queriam dos animais, eles picotavam e misturavam com feijão. Lembrando que a alimentação, basicamente, de um escravo naquela época era feijão, alguma farinha, né, para fazer o angu, para fazer a famigerada polenta, e se tinha carne, eram os restos de carnes, né, que os senhores não queriam. Então, é importante saber disso. Quando a gente se apropria, a gente descarta, então, a importância que isso tem para
para aquelas populações de origem. Isso não quer dizer que você, que não faz parte dessa cultura, não possa usar esses elementos. É importante que você identifique que você está usando e dê, né, a importância devida para isso, beleza? Show de bola, Vivi. E aí começou aqui um debate no chat. Eu sei que quando você compartilha, perde o acesso. E acho que vai dar um link justamente com isso que você vai falar, que é a questão das cotas, né? Então, eles perguntaram, então, por que deveria existir as cotas, se as cotas não geram um tipo maior de preconceito, como se a população negra não fosse capaz de entrar nas universidades sem as cotas. Então, acho que depois dá um link para você falar disso. Ótimo, eu vou falar disso exatamente agora. Eu tenho esse último slide teórico e depois é só indicações rapidinhas. A gente tem no Brasil uma configuração bastante específica, que a gente tem a raça, que é a cor da sua pele, e a classe. Essas duas coisas, elas têm origem nas humanidades, então na sociologia, na antropologia e tudo mais. A gente sabe o que é raça. O que é classe, então? A classe está vinculada à sua situação socioeconômica. Então, pensando que a gente tem, então, né, a classe alta, a classe média, né, e as classes baixas, onde você se encaixa dentro dessas classes? Né? Você se encaixa na classe que trabalha, na classe que é dona dos modos de produção, ou seja, são os patrões, você se encaixa na elite, então você já não precisa nem trabalhar e nem ter produção, porque você é herdeiro. Então, a gente tem vários elementos dessa classe que está ligada à situação socioeconômica. Aqui no Brasil, os dois termos, eles se confundem, eles andam de mão dadas. Então, quando a gente fala de pobres, né, que é uma generalização de classe social, quando a gente fala de pobres, a gente está falando, então, que a grande maioria desses pobres no Brasil são negros. A grande esmagadora maioria são negros. Isso não quer dizer que não tem pobres brancos, né? Eu conheço vários, né, inclusive. Mas está dizendo que, em questão nacional, a grande maioria desses pobres são negros, né? E isso quando a gente pensa nas favelas. As favelas têm pessoas brancas? Lógico que tem pessoas brancas, mas a quantidade de negros é muito maior do que de pessoas brancas. Então, a gente tem que lembrar que, quando a gente fala de políticas afirmativas, que é o caso das cotas, a gente está falando tem dois tipos de cotas, que contemplam exatamente isso aqui que eu apresentei para vocês. A primeira tem um tipo de cotas que contempla a raça. Então, ela é destinada a pretos, pardos e indígenas, não podemos esquecer dos indígenas, que tem uma situação muito diferente ainda, porque eles são tutelas do Estado, e significa que eles podem ou não ser considerados cidadãos, isso é uma coisa que a gente precisa estudar melhor, né? A condição do indígena enquanto um não civilizado até hoje. E, então, tem a cotas de raça e tem a cotas de classe. A cota de classe, então, ela tem, primeiro, né, a questão da renda. Se sua família tem até 1,5 salário mínimo, você pode entrar, independente da sua cor de pele, né, do seu tom de pele, você pode entrar nas cotas de classe. E a gente tem também a cota de classe para a escolaridade pública. E por que, então, que o debate é sempre fervoroso quando a gente pensa, né, em cotas em relação à raça? Porque nunca ninguém fala das cotas de classe, né? Todo mundo fala, não, tem que dar mesmo oportunidade para o pobre, porque o pobre não ia conseguir, talvez, ingressar na universidade, porque ele trabalha e estuda. Um exemplo, enquanto pessoas mais ricas meramente estudam, né? Então, ninguém questiona as cotas de classe, mas a de raça, sim. Então, vamos atentar a elas, né? Primeiro, que as duas, elas são exemplos de desigualdades que a gente vive na sociedade. As de raça, elas vêm, então, né, desde 2000 aí sendo feitas, né, e elas foram mais amplas, hoje em dia elas estão vivendo uma redução dessa reserva de vagas. E o que elas são na prática? Você vai lá no Enem, você faz Enem, e aí você é uma pessoa negra, e aí quando você vai entrar no SISU, você tem, então, a possibilidade de que você, sendo negro, ou pardo, ou indígena, colocar a cota, né, a sua vaga, concorrer à vaga por essa cota, e se você é pobre, você pode concorrer também pela reserva de vagas, né, para pessoas pobres e de escolaridade pública. Uma coisa que eu já apresento para vocês, assim, para a gente partir dessa conversa, é que nem sempre as cotas raciais, elas têm uma nota de corte inferior à ampla concorrência. Inclusive, quando eu fui prestar Enem, né, lá em 2014, eu coloquei ampla concorrência porque as cotas raciais tinham uma nota de corte maior. E por que então, o Estado, né, o Ministério da Educação lá, criou
reservas de vaga para pessoas negras, porque existiam dados que apresentavam que nas universidades públicas e privadas do Brasil, a população negra era muito pequena, a população negra par de indígena. E aí, eles foram buscar o porquê que essa população era pequena no ensino superior. E aí estava ligado de que os negros, eles não terminam a escolaridade porque eles têm que trabalhar, né? Isso serve para pobres também. Isso está ligado com o fato de que os negros, por eles serem mais pobres, eles não conseguem fazer cursinhos para ingressar na universidade. Isso pode ser evidenciado se eu perguntar para vocês quantos médicos negros vocês já passaram na vida. Já foram atendidos por médicos negros. A gente vai ver que o número é muito menor do que pessoas brancas. E isso está ligado também à ideia de que, por que esses negros não entram, né? Então, talvez seja uma questão de não que eles sejam menos inteligentes que os brancos, mas é que eles não têm a mesma oportunidade. O que as cotas fazem é que o vídeo que a Thaís apresentou, o segundo vídeo, a gente tem privilégios para algumas pessoas. Então, se você só estuda, você já é privilegiado. Porque existem pessoas que estudam e trabalham. Se você estuda no diurno, você é mais privilegiado ainda, porque geralmente as pessoas que estudam no diurno, quase nenhuma delas trabalham, né? Inclusive no noturno, que é onde eu dava mais aula no passado, a gente tinha quase a grande maioria dos alunos trabalhavam. Então a gente tem, primeiro, as pessoas que só estudam são privilegiadas, as pessoas que têm a oportunidade de fazer cursinho são privilegiadas, e as pessoas que vão para a escola são privilegiadas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem crianças que não podem ir para a escola porque elas estão fazendo outras coisas. Seja cuidar dos irmãos, seja pedir dinheiro no farol, seja fazer diversas outras coisas na vida que não levam elas a estudar. Lembrando que a gente tem trabalho infantil ainda no Brasil, né? Isso é uma questão também. A gente está pensando também nas escolas. Então, por que se a gente pega uma escola particular, vai existir poucos negros dentro delas? Tudo isso para falar que o preparo de uma pessoa negra, uma pessoa preta, ele, na educação dele de vida, desde o maternal até lá o ensino médio, ele tem mais defasagens, ele tem mais dificuldades, né, por todas essas questões que eu apresentei, seja a estrutura, seja a condição de vida dele, para se preparar. Então ele se prepara, ele acaba se preparando de uma maneira desigual comparada a pessoas que têm dinheiro, que estudam em colégios com estruturas, não precisam ser particulares. A gente sabe o quanto as escolas públicas são as melhores escolas do Brasil, por sinal. Isso se reflete nas universidades públicas também. Então, ele está dizendo que o caminho que ele percorre é um caminho mais árduo do que uma pessoa que não é preta e que não é pobre. Então, a pessoa que não é preta e que não é pobre, ela tem um caminho educacional mais fácil de atingir o ensino superior do que uma pessoa que é preta ou pobre ou branca pobre. As cotas, então, fazem o quê? Elas nivelam. Então, todo mundo tem que partir do mesmo lugar. Vocês achariam justo a gente disputar uma corrida, cada um partindo de um lugar, né? Então, todo mundo tem que partir do mesmo lugar. As cotas simplesmente colocam todo mundo no mesmo lugar, reservando vagas, e essa reserva de vagas, na prática, é uma garantia que vai ter pessoas pobres, brancas e negras, indígenas e pardos nas universidades. Se a gente não tivesse a reserva de vagas, a gente ia ter universidades públicas, não falo só de universidades públicas, né, porque a palavra pública é a mais importante aqui, apenas de pessoas brancas e ricas. Como a gente pega, por exemplo, há 20 anos atrás, os cursos de medicina da universidade que a gente tem de todo o nosso país. A gente pode ver isso, né? E as cotas, então, colocam você, que é branco ou preto, mas que é pobre, dentro de um lugar que pela sua trajetória educacional, você ia sair perdendo, né, em relação à pessoa que tem, que é rica. Então, as cotas, elas só nivelam o ponto de partida. O ponto de partida é só uma questão de todo mundo sair do mesmo lugar, sendo pobre, sendo preto, pardo ou indígena. Sensacional! Nossa, meu Deus do céu! Gente, Vivi, você não sabe o bate-papo que tá no chat e também no WhatsApp, porque você tem que ir respondendo. E assim, eu não sei a possibilidade, mas eu queria muito assim que você pudesse ter condição de voltar outras vezes. Porque esse é um tema que, assim, já passou 1 hora que a gente está aqui e a gente não falou exatamente nada, nem 1/3 sobre o que é para ser falado. Eu vou deixar você concluir aí, porque tem um pessoal que trabalha
Beleza. E aí eles têm que sair, então, assim, só para concluir os seus slides, e aí a gente finaliza. Encerra. Tá bom. Ah, você que trabalha, você aluno que trabalha, por favor, coloque lá no SISU que você coloque as cotas de classe. Se você é preto, também coloca preto, pardo, indígena, coloca as cotas raciais. Aproveita essa oportunidade que estão querendo destruir, que estão querendo acabar, né? Aproveita dessa reserva para garantir, né, o seu ensino superior, que ainda existe, né? Talvez não exista mais daqui a uns anos. Então, não se sinta envergonhado de reconhecer que é pobre, de reconhecer a sua raça, né, para alguns, e colocar isso. E você não está saindo, você não é mais burro, você não está se aproveitando de nada, você está só saindo do mesmo lugar que pessoas ricas sairiam. Aproveite disso. Aqui algumas indicações para vocês. A primeira é um filme norte-americano muito bom, eu vi recentemente, chamado Queen and Slim, que vai apresentar, então, esse carinha que é famoso pelo filme Corra, né, que ganhou até Oscar de melhor filme, e uma moça, eles têm um encontrinho lá no Tinder, acabam matando um policial branco por legítima defesa, e aí conta a história deles. É um filme bastante complicado, né, bastante pesado, mas que evidencia uma realidade, que é a violência policial contra pessoas negras. Aqui temos um segundo filme, que é um filme BR e português também, né, é uma produção brasileira e portuguesa, chamado Praça Paris. E é muito bom porque, primeiro, eu adoro ver filmes na minha língua, né, no meu idioma, e aí conta a história, então, de uma psicóloga portuguesa. Ela é psicóloga na Federal do Rio de Janeiro, e tem uma empregada lá da faculdade, que é uma mulher negra de favela, e as duas começam a fazer, né, a mulher negra vai até essa psicóloga fazer terapia. E essa psicóloga começa, então, a refletir vários racismos delas através, né, das coisas que a paciente dela traz para ela. É muito bom também. E o terceiro filme, eu acho que é o mais importante desses três aqui, é um documentário brasileiro chamado Menino 23, que vai apresentar, né, uma pesquisa de um professor de história chamado o Silvio. Ele estava dando uma aula de história sobre nazismo, e aí uma aluna fala para ele que na cidadezinha dela tem uma fazenda que tem tijolos com suástica nazista. Ele vai até essa cidade, que chama Monte Alegre da Campina Grande, que é no estado de São Paulo, e ele descobre que essa fazenda escravizou 50 meninos negros há poucos anos atrás. E conta a história dessa trajetória toda. O Menino 23 é um dos meninos que foram escravizados. E aí conta ele relatando o que ele sofria nesse período. É muito bom. A gente tem livros. Eu vou indicar o primeiro livro, que era a Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. É uma mulher que catava papelão e virou escritora. Narrava a realidade dela. O segundo livro é de uma importante intelectual norte-americana, que é a Angela Davis. Esse é Mulheres, Raça e Classe. Então, se quiser entender, né, fora do Brasil, isso não é uma exclusividade brasileira, infelizmente. Então, se quiser entender o racismo em outras localidades, a Angela Davis é um ótimo nome. E aqui, de novo, uma escritora brasileira, que é a Conceição Evaristo. É uma escritora negra, as três são escritoras negras. E esse livro é curtinho. Eu tenho PDF, quem quiser pode me pedir que eu mando. É um livro que reúne diversos contos, todos os contos são protagonizados por pessoas negras, e todos os contos são contos onde eu chorei. Então, eu acho que algum deles vai pegar, porque apesar de ser de pessoas negras, reflete a realidade de pessoas pobres no Brasil. Então, se você não é uma pessoa rica, você vai sentir uma dorzinha no coração em algum conto desse livro. A gente tem aqui também 3 artistas que eu queria trazer. A primeira é a Lizzo, que eu falei para vocês, que é uma cantora norte-americana. Ela é um babado. Eu indico que vocês assistam um clipe dela chamado Juice. O clipe que explodiu ela pro mundo, e ela fala muito sobre ser uma mulher negra e gorda, né, e falar sobre e sensualizar e tudo mais. A gente esquece, né, que pessoas gordas têm a sua sexualidade, né, e ela acho que é um grande exemplo para isso. Ela também é meio rapper, então quem gosta aí de um rapper vai gostar dela. O segundo artista, na verdade, isso é a capa do álbum de um rapper baiano brasileiro chamado Baco Exu do Blues. Esse álbum é incrível também, e ele apresenta uma narrativa, né, de falar muito sobre a condição dele de ser um homem negro gordo. E o terceiro é a Xenia França. A Xenia França, ela participou, se não me engano, do The Voice Brasil em algum momento.
Ela é também uma cantora baiana e ela tem ritmos muito africanizados durante as suas produções. Então, mexe muito com a questão também religiosa, de matriz africana. Se vocês quiserem saber mais sobre essa questão cultural, né, dessa África afetiva, escutem Xenia França, minha gente. Desculpa ter extrapolado o tempo, e é isso. Vivi, nossa, tem um monte de comentários, os professores que quiserem abrir o microfone também. Tem comentário da Júlia, e que vou avisar o pessoal que hoje termina, hoje é o último dia do prazo da isenção da USP, tá, para os terceiros anos. Tem o pessoal do segundo C, que começou todo esse movimento sobre essas perguntas, que foi a semana passada que a gente teve esse debate. E valeu muito a pena, eu estou muito feliz, assim, com o resultado. Tem o Marcão aqui, o Marcão está aqui, que é o nosso coordenador, se ele puder dar uma palavrinha também, vou ficar muito feliz. Não sei se ele saiu ou não, mas acho que ele está aí. Marcão, tu tá aí, Marcão? O Marcão do aplicativo, do CMSP. E tem um monte de gente te elogiando aqui no chat, falando parabéns, que a gente tem que ter outras aulas, tá? Mandaram aqui para mim, incrível, amei, muito obrigado por fazer a gente refletir, e eu acho que esse era o intuito dessa conversa mesmo, para clarear aí a mente das pessoas, né? Que às vezes a gente tem uma opinião, mas a gente não... como eu falei para os meus alunos, eu falei, gente, a gente vai conversar sobre isso, mas eu não sou preta para falar com tanta convicção. Eu acredito, eu sei, eu falo as coisas que eu leio, que eu sei sobre, mas eu queria muito convidar uma personalidade, e eu acho que eu não poderia ter escolhido pessoa melhor que você, viu, Vivi? O movimento negro está muito representado com a sua pessoa, e eu fico, assim, muito feliz de falar que você é minha amiga, que eu conheço você. Então, muito obrigado mesmo. Os outros professores quiserem falar alguma coisa, gente, os alunos também podem abrir o microfone e falar. Elaine, Alexandre. Parabéns, eu adorei, viu? Que massa, fico muito feliz. Desculpa ter corrido muito e não deixado vocês falarem tanto. Estou acompanhando agora os comentários aqui. Fico muito feliz de falar de novo com a galera da escola pública. É onde eu me realizava como professor, e eu não vejo a hora de voltar para os colégios estaduais, para os colégios públicos, porque é onde a minha vida toma sentido novamente. Não que isso não seja permitido na escola particular, mas é na escola pública onde a gente vê a sociedade, onde a gente vê diversidade. Então, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Gabriel, quer falar alguma coisa? Eu quero, pera, só um minutinho. Olha, fica quieta, Laurinha. Minha sobrinha tá falando, não para de falar. Nossa, agradecer muito, foi uma aula muito bacana, e isso enriquece muito, não só os alunos, como nós também como professores, galera. Então, para fazer essa discussão com mais propriedade ainda em sala de aula, né, quando a gente entra nesses temas, então, agradecer muito obrigado, Levi. Agregou muito ao nosso trabalho, tá? Valeu. O Marcão respondeu aqui no chat que tô aqui. Eu acho que ele tá sem microfone. Gente, não, tô aqui, Thaís. Então tá, vai falar. Quer dar uma palavrinha, Marcão? É só agradecer mesmo, né? Dizer que foi espetacular, tá, Viviane? Muito obrigado porque você agregou pra gente. Acho que foi crucial tudo isso daí, ainda mais nesse momento, né? O empenho da Thaís também, de todos os professores que estão aí promovendo isso pra gente, tá? Então, agradecer e parabenizar. E é isso. Alguém quer falar dos alunos fora aqui no chat? Alguém quer abrir o microfone? Só a Isabela aí, que é corajosa? A Júlia disse que... Foi uma aula muito boa. Obrigado, Beatriz. Eu achei incrível, principalmente essa questão que ela falou da estética, porque, tipo, eu acompanho um canal que se chama Herdeira da Beleza, sabe? E eu acho muito importante falar da inclusão, né? Das pessoas de pele retinta, e até mesmo como as indústrias acabam desvalorizando muito essa questão. Nossa. Adoro esse canal. Esse canal é muito bom. Inclusive, gente,
Não teve, eu não tive a oportunidade de indicar para vocês youtubers, mas eu tenho um Instagram, eu sou nova no Instagram, eu sou meio jequinha, né, aparência meio jequinha, assim, meio caipira, e eu criei um Instagram chamado Prof_Vivi, onde eu discuto várias coisas, inclusive a questão racial, mas não só isso, eu falo de outras coisas. Então, quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho no âmbito educacional, siga lá o Prof_Vivi, que é por lá onde a gente também tem uma conexão, e eu fico aberta, agora eu estou de férias da escola que eu trabalho, então eu consigo produzir mais conteúdos para vocês. Agradeço todos os comentários, eu queria, espero que essa aula tenha tocado de alguma maneira vocês, e, de novo, precisando de mim, só me chamar que eu venho falar sobre várias outras coisas para vocês. Gente, a nossa live, então, chegou aí a 50 mil pessoas, né? A gente tô muito feliz. Chegamos a ter 86 pessoas na sala, 86 milhões de pessoas, né? Que eu brinco com meus alunos. Então, assim, foi muito legal. Não consegui colocar o QR Code aí para vocês, mas na próxima eu vou tentar colocar um QR Code aí legal. Então, assim, na próxima semana tem outra live, tá, Vivi? Você tá convidada. A gente vai trazer um diretor, roteirista e produtor do filme Eldorado, Mengele Vivo ou Morto, Marcelo Sampaio. Verdade, Marcos, faltou o patrocínio, a gente vai pensar aí, né, nas bolachinhas da vida, bolacha água e sal, vamos ver aí, como é que é bolacha pedagógica, né, Elaine? Faltou o auxílio EVA, né? Verdade. Auxílio leg. Então, gente, é isso. A semana que vem eu conto com a presença de vocês. Eu acredito que vai ser muito educativa também. Eu acho que o Marcelo não tem toda essa desenvoltura que a Vivi tem, mas acho que vai ser legal também, tá? Então, olha lá, duplo malte, não pode falar isso, Marcão, na live, a gente toma chá. Ô, Vivi, falar nisso, eu tinha ensaiado para falar para você que eu queria oferecer um chá para você, cara, porque eu sei que você é amante de chá. Então, vou ficar te devendo esse chá e com certeza a gente vai ter a oportunidade de tomar esse chá junto, tá? Com certeza. Gente, eu queria o chá é sempre bem-vindo para mim, até porque eu, desde o começo da pandemia, eu era já vegetariana e agora eu sou vegana. Então, o chá com uma bolachinha de água e sal é perfeito para mim. Então, pode me chamar assim que a pandemia passar. Inclusive, quero visitar a escola assim que tiver oportunidade também. E de conhecer os alunos e tudo mais, porque realmente vocês não sabem o quanto que eu gosto da escola pública. Eu vim de escola pública, né? Então, é onde eu me reconheço nos alunos, assim, no que eles pensam, no que eles são. Então, eu tenho 23 anos, foi pouco tempo que eu saí da escola.